Então, vamos começar? Bom, primeiro eu queria agradecer ao Felipe Machado. Vocês estão vendo ele? Estão ouvindo aí? Tudo certo? Olá, boa noite. Sim, boa noite. Tá, como eu já adiantei para vocês, o Felipe, ele aí tem uma trajetória grande aí, né, com questão do áudio, do som no audiovisual, né? Ele fez cinema no Estácio de Sá, no Rio. Ele mora no Rio de Janeiro, mas trabalha muito nessa ponte aérea aqui, Rio-São Paulo, né, basicamente. Dá até poder falar um pouquinho da trajetória dele, né? Começou aí como estagiário em 1999, né? Então tem aí 20 anos já de estrada, já tem diversos trabalhos, eu mandei o link para vocês, tá? E hoje a gente vai, então, falar um pouco com ele sobre a questão do som, né, da dimensão sonora na questão do audiovisual, né? Então, de novo, muito obrigado, né, Felipe, por se disponibilizar aí Imagina, Nicola, obrigado a você pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade legal aí para os alunos terem contato com gente do mercado mesmo. Então, vocês também fiquem à vontade, alunos. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode interromper, abre o áudio e pergunta. Ou se quiser perguntar pelo chat, eu passo. Tá? Então, bom, vamos começar. E se alguém for chegando aí, eu vou adicionando aqui na nossa sala aqui, tá? Eu queria agradecer também a professora Luciana, talvez ela entre aí, que ela gentilmente trocou, né, o horário de turma do quarto semestre, tá? Então, Felipe, para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, né? Contasse um pouco aí sua história, né? Falasse um pouco aí como você começou, quer dizer, por quê, né? Você fez cinema e o cinema às vezes é como jornalismo, né? Quem faz jornalismo, às vezes a maioria só quer pegar uma editoria assim que seja mais, sei lá, só quer pegar a editoria de cultura, né? Ninguém quer fazer economia. Mas tem gente que quer fazer, né? Tem jornalista super especializado em economia, por exemplo, né? E quando a gente fala cinema, né? O que vem mais à cabeça é a questão de direção, talvez fotografia, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória aí, a partir da sua faculdade, como foi. Eu vou só fechar meu vídeo aqui para a gente ganhar uma banda aí, mas se precisar eu entro, tá? Maravilha. Fica à vontade. Cara, eu assisti um filme, né, um longa-metragem chamado Terra Estrangeira. Eu assisti no festival aqui do Rio que se chamava Rio Cine, né, que eles tinham exibições na praia gratuitas assim, e eu fui com meu irmão mais velho e assisti esse filme do Walter Salles. E aquilo me impressionou muito, eu fiquei impactado com aquele filme, com aquela situação, né, que o cara lá se envolveu, e me identifiquei um pouco com o momento do país ali retratado no filme, né, que era na fase do Collor, né, que a minha mãe, assim, a gente sofreu um impacto com aquilo tudo também. Eu me identifiquei com aquilo e quis participar de alguma forma, né, de um trabalho como aquele, assim, né. Eu tinha pouco contato ainda com cinema brasileiro em si, e ali eu entendi que eu gostaria de fazer parte, trabalhar com alguma coisa relacionada àquilo, né. E alguns anos depois eu entrei para trabalhar na biblioteca da universidade, estudando comunicação, né, publicidade. E no meio do curso vi que tinha um núcleo de cinema, que lá também tinha um curso de cinema. E migrei rapidamente para o curso de cinema. E comecei a trabalhar no núcleo de cinema da faculdade, saí da biblioteca para trabalhar no núcleo de cinema da universidade. E foi muito legal, porque tinha, na época, né, 98, assim, né? A gente
produzia, fazia os filmes, né? Tinham muitos professores com prática em cinema, né? Rui Guerra deu aula lá, o falecido Di Lutfi, fotógrafo do Glauber Rocha, o Luiz Carlos Saldanha, enfim, Arthur Uranga, muitos professores que tinham a trajetória no cinema prático, né? Nos filmes realizados no Brasil. Isso foi muito importante porque a gente pôde entender um pouco de cada departamento, né? Era muito rico a troca, né, com eles que tinham a teoria e a prática também. Então a gente ainda filmava em película, né, 35mm na época, e filmava muito. No curso era muita prática, né? Então prática, todo mundo fazia um pouco de tudo, a gente realizava, sei lá, mais de 15 curtas em negativo por ano. E aí deu para passar, né? Deu para andar por todos os departamentos. Assim, os curtas eram pequenos, universitários, muitos a gente fazia no campus mesmo da universidade, depois revelava. Foi assim, inclusive, que a gente conseguiu muitos apoios de laboratórios de revelação na época. Enfim, viabilizamos um pouco mais essa coisa de curta-metragem no Rio, né? Foi bem legal. E nessa época, passando por todos os departamentos, foi no som que eu me identifiquei. Legal. Montei alguns filmes, curta-metragens universitários, produzi, fiz platô de frente no set, maquinária, né, assistências, e no som foi onde eu achei assim a minha praia, né, com coisa de música e som, né, sonora. Mas você é músico também, não? Não, aquela coisa do técnico de som, músico frustrado. mas eu gosto. Eu Gosta, gosto. apreciador. Gosto muito. Tem que gostar, né? Você tá Sim, a relacionando coisa seu do professor. som é muito legal. No sentido de ajudar a contar a história, né? E nessa época que eu comecei a estudar, que a referência de cinema era toda brasileira, o som dos filmes era muito ruim, né? A maioria deles dublados ou com um som direto com um microfone muito distante, dando para ouvir muito pouco. E era impressionante quando se assistia um som com uma qualidade mediana, né? A gente, uau, tá dando para ouvir o que ele tá falando. Isso a gente comentou numa aula anterior aqui, essa questão da evolução da captação sonora no Brasil, sim, né? Então, bem atrasada com relação a outros países, mas até por questões tecnológicas, de grana, equipamento, caro, essas coisas todas que a gente tinha, né? O equipamento, na verdade, ele é caro, mas hoje, na época não tinha, nessa época, assim, início dos anos 2000, né? Eu me lembro que os primeiros filmes que eu pude participar, o gravador de som tinha 2 canais, né? Apenas 2 canais. E aí tinham alguns outros, né? Já em fita DAT, porque esses 2 canais era Nagra, que era tape de 1/4, né? Era aquela fita ainda. Sim. E aí depois veio o DAT, que o DAT já possibilitava 4 canais. Então você podia ligar 4 microfones. Depois veio o multitrack, né? Que a gente em CD, aí tinha de 6 canais, aí começou a evoluir. E quando evoluiu o número de canais, evoluiu a demanda de equipamento também, né? Porque, enfim, aí começou uma loucura, assim, de ter que gravar 8 pistas, 6 pistas, com apenas 2 atores falando, ter que microfonar uma pessoa que nem fala. Foi para o outro oposto, né? Você criou uma a demanda que nem questão, precisava. a questão do som no Brasil, eu acho que é complicado porque muitos diretores e produtores, eles não entendem. Né? Porque se existe um pensamento
voltado para o som do filme, tem coisas que não são tão difíceis de você assimilar, né? Então, eu acho que trabalhar nesse tipo de filme que a gente faz hoje, com essa demanda de hoje, com vários canais, com milhões de microfones, um set gigante, 2 câmeras, não é uma coisa que voltará a ser normal. A gente não tem mais como fazer esse tipo de projeto. Então, eu acho que a gente vai estar voltando para como era lá atrás, assim, que você fazia um filme com um técnico de som e um microfonista, né? Você não tinha 2 assistentes, um cara só para botar microfone no elenco, um outro para fazer o corre do set. Você trabalhavam com 2 pessoas no som, a equipe era reduzida porque a demanda que era necessária com 2 pessoas você atendia. E hoje em dia isso está voltando, vai voltar com essa questão da Covid, né? Esperando sair um protocolo nacional, mas as equipes vão reduzir e a gente vai voltar a esse esquema que era um pouco... Mas você acha que é uma questão só econômica? Ou você acha que, assim, esteticamente, em termos de narrativa sonora, você acha que foi um exagero você ter essa profusão de canais e captações diferentes, que não havia necessidade? Ou você acha que é só uma questão econômica, que a gente vai ter que se adaptar? Quer dizer, você acha que tem uma diferença, assim, em termos do produto final? Né? Sim. Grande o suficiente? Sim, porque a gente não... vai ter que mudar o que filmar, né? A gente não tem muita coisa que, pelo menos por enquanto, né? Se a gente quer retomar, eu não faço ideia de quando eu vou estar num set novamente, né? Eu não tenho previsão disso acontecer, mas sei que quando acontecer, a gente vai ter que estar filmando alguma coisa que foi produzida, escrita, adaptada agora, né? A gente não vai conseguir pegar os roteiros que estavam prontos em fevereiro. Você vai conseguir, lógico, uma cena com um cara no interior, né? 2 pessoas falando numa sala, num quarto, mas um filme não se limita a isso, né? Você tem outras situações, pode se limitar a isso, sim, lógico, mas os filmes que estavam para ser feitos agora, quando houve a paralisação, não vão conseguir simplesmente voltar e retomar a atividade normal. Então, acho que, sim, a gente vai precisar se adaptar, até porque o tempo de filmagem vai aumentar por conta de todos os cuidados, né, que vai ter que ter, de distanciamento. É isso que eu estava falando, essa correria, essa demanda de muita gente no set, tendo que... Porque os sets de hoje são muito, muito corridos, né? A gente tem um filme que deveria ter 8 semanas para filmar e você tem a metade do tempo para fazer o filme. Então, é difícil, não é tranquilo, né? Sempre, normalmente, é um set corrido, né? Que não tem como ser mais. Então, a gente vai ter que se adaptar em reduzir as equipes todas, de todos os departamentos. E até essa questão econômica. Talvez os cachês diminuam também, porque você vai precisar aumentar o número de filmagens e ter que, enfim, gastar com outro tipo de segurança, né? De equipe, que você não teria normalmente, gastos com tudo, né? Com transporte, com alimentação, que antes era de um jeito e agora não vai ser mais. Vai ser diferente. Então acho que o mercado todo tem que se adaptar. Acho que é uma coisa geral e que precisa começar, né, no topo da pirâmide. Isso precisa ser pensado lá em cima, né, para chegar na base. A base não consegue criar protocolos, né? A base mantém os protocolos. Então, alguém tem que definir. Exatamente, né? A gente pode questionar, lógico, devemos, inclusive, colocar questões e chegar nisso não num consenso, porque é difícil quando você trabalha para uma grande empresa que é dona de um filme milionário e que você é apenas um operário né? Você faz parte daquela engrenagem. Então você tem voz até um certo ponto. A partir dali
você não tem voz, né? Você topa ou não topa, troca ou não troca, ou chega, faz do jeito que é ou não faz. Então, acho que essa mudança vai ser geral, inclusive nas negociações também. O Felipe, o Pedro, o Igor aqui fez uma pergunta aqui no chat. Vejo muitas pessoas dizendo que não tem mercado cinematográfico no Brasil. Pela sua experiência, você concorda com isso? Ou o mercado está mais voltado apenas para as grandes produtoras? Não, eu não concordo, não concordo. Eu faço muito longa-metragem. A minha base, na verdade, é longa-metragem. Eu tenho feito, né, porque cresceu também o mercado de séries. Então, acabou que eles dominaram uma parte assim de mercado, né, que precisou dessa demanda. E tenho feito porque existe essa demanda grande, né? Uma série, um filme, hoje em dia, um filme grande, ele tem 8 semanas de filmagem, 7 semanas de filmagem. E uma série, né? A última série que eu fiz foi o Coisa Mais Linda, né? Que vai estrear agora na Netflix em junho. O Coisa Mais Linda tem 12 semanas de filmagem. Então, você, no meu caso, né? Um freelancer, né? Que nesse governo que não apoia a cultura, que vários filmes estão com orçamento parado, sem ideia de quando vão poder ser realizados, né? A gente tem que acabar topando por esses trabalhos maiores, né? Que vão te permitir ficar numa entre-safra um pouco maior também, para poder fazer os filmes de 4 semanas, que são os longas, né? 4 semanas, 6 semanas, com uma semana de preparação, que são filmes menores, que são os filmes que eu faço. Também faço filmes de mercado, de grandes produtoras, e filmes pequenos também, mas acho que o mercado de longa no Brasil existe sim, ele é forte. São muitos filmes no Brasil, muitos, assim, mais de 50 filmes, né? Nem sempre são lançados, mas eles são rodados, mais de 50 filmes no Brasil por ano, independentes, baixo orçamento, filmes grandes, tem mercado, né? Você não chega muitas vezes no cinema, fica muito pouco tempo, né? A galera não assiste, não privilegia, né, o cinema brasileiro. Então é difícil o filme se manter em cartaz. E quando também vai para a TV, tem né, não tem uma audiência assim legal também, né? Então, mas existe o longa-metragem brasileiro existe, tá aí sim. O pessoal aqui no chat elogiando aqui, coisa mais linda, todo mundo diz que adora a série. Legal. Tá? Eu queria que você falasse um pouquinho, quer dizer, essa sua própria evolução como profissional, né? Porque eu imagino que a questão, principalmente sonora, não sei se lá fora é assim, mas eu acho que a gente vê muita coisa, você vai aprender na prática mesmo, né? A gente ainda tem um distanciamento de academia e mercado, né? E a gente tem um problema, é o que eu sempre falo para os alunos, né? Captou som errado, fudeu, né? Porque dificilmente você vai acertar ele, né? Ou você não vai conseguir chegar numa qualidade que você queria, né? Dificilmente. Sim. Então, como é que é essa evolução? Quer dizer, como é que você vai aprendendo isso na prática, ali, no set? Quer dizer, hoje você já é enfim, tarimbado, são mais de 20 anos. Mas como é começar e entrar e participar, né? Cara, como é que é essa trajetória? Isso é uma coisa que mudou muito, né? Assim, de quando eu comecei para hoje. Eu comecei como estagiário, né? De som. O primeiro trabalho profissional assim que eu fui fazer foi um curta-metragem que tinha de um prêmio, né? Da Rio Filme. Tinha um edital, a Rio Filme tinha um edital e na época eram 50 mil reais, eu acho, para fazer esse filme. E foi o primeiro filme recebendo alguma coisa que eu fiz, um curta do Rodrigo Gueron, que chama Clandestinidade, eu acho. E foi o primeiro filme que eu fiz e recebi em 5 dias mais de um salário mínimo na época.
Falou, pronto, legal, tô Aí eu feita, né? falei, eu tava estudando, né? Eu falei, caraca, pô, que loucura. Mas aí eu fui como microfonista no filme, né? Eu não Uhum. sabia muita coisa realmente, não sabia ainda posicionar bem um boom, né? Operar um boom decentemente. Foi uma experiência muito legal, assim, foi muito legal. Eu fiz com um grande amigo meu que é técnico de som também, que é o Bruno Espírito Santo. E a partir dali as coisas começaram de um set de verdade, assim, já tinha feito outros curtas, mas com atores, tinha um fotógrafo que já era do mercado. Foi legal, assim, ver um Uhum. set funcionando, um set carioca, assim, funcionando de verdade. Depois, e tinha um filme do professor meu também, o Luiz Carlos Lacerda Bigode, né? Que o técnico de som era um cara espanhol, que eu também pude participar ali um pouco como estagiário. Acho que é Viva Zapata, o nome do filme. E dali, um tempo depois, fui indicado para um técnico de som do mercado para ser estagiário também num filme, num longa-metragem. O Silvio Darrim, que não trabalha mais com som direto, mas foi secretário, enfim, ele é documentarista, inclusive, no coloca que a Uhum. gente estava falando da questão do Sim. documentário antes, né? O Silvio tem alguns documentários e trabalhei muito tempo com ele. E ele era um cara muito didático, assim, ele te explicava, você fazia uma pergunta, se fosse a pergunta certa, era meia hora de aula, assim, misturando a teoria com a prática ali de estar precisando usar aquilo naquele momento. Foi muito legal, assim, eu pude aprender muito com ele. E o microfonista que trabalhava com ele também era um cara muito bom, que nessa época as equipes eram realmente pequenas, né? Então você tinha que resolver ali, né? Tipo, você não bota... O cara fala lá longe, não tem microfone de lapela, né? Que bota lá, você aponta o microfone de longe, é Seja o isso. que Deus quiser, né? Vai vir, enfim, era meio assim, né, na época. Hoje em dia, você coloca um microfone de lapela no cara que está lá longe, mas, na verdade, na perspectiva do plano, você não ouviria com aquela Não. presença que ele está É. dizendo. Então, enfim, tem isso, né? Então, essas coisas eu aprendi muito com essa galera, assim, do que eu fui assistente depois, né? Que aí eu já passei de estagiário para um segundo assistente de som fixo nas equipes, quando o mercado começou a dar uma inflada, assim, né? Que as câmeras foram mudando, foi precisando de mais agilidade, né, no set, e as equipes foram aumentando, né? Então o segundo assistente acabou 2 câmeras, o segundo assistente de som virou um cara que integrava a equipe de som. A equipe de Uhum. som passou a ser minimamente 3 pessoas. Uhum. Aí eu fui muito tempo esse segundo assistente de som. E nessa época, então, foi uma época que, para mim, foi muito importante, porque eu pude trabalhar com vários técnicos de som, com vários microfonistas, né? Enfim, de diferentes idades e escolas e práticas e teorias. E isso me ajudou muito, porque eu fui, né, pegando um pouco de cada um, como eu gostaria de fazer, o que eu não gostaria de fazer, fui moldando ali o tipo de som que eu gostaria de gravar, né? Como seria a minha linguagem sonora, né? Que eu poderia contribuir com os filmes que eu fosse fazer. E foi muito importante ser microfonista de cinema, né? De operar o microfone. É uma das profissões no set que eu acho mais difíceis, assim. Uhum. Requer muita concentração, porque você não pode entrar em quadro, não pode perder o eixo, não pode... Você tem que segurar ali a onda, não pode fazer sombra. É um trabalho muito técnico num ponto e muito criativo no outro, né? Porque você tem que captar o som, né? Você tem que trazer o som. Então, como vai fazer, né? O plano é esse. Como que a gente grava
o som desse plano, o que acontece nesse plano, o que tem som nesse plano, como é que vai fazer? Bota o microfone, prende, tem lapela, não tem, vai de boom, dá para ser de boom, não dá, porque tem uma luz. Hoje, resolver essas coisas, não que ficou fácil, mas se eu não tivesse passado por essas etapas, eu teria não muita sabia. dificuldade. Muita dificuldade, né? Muita dificuldade, assim, até na forma de lidar para negociar uma luz, né? Negociar com o diretor uma situação. Foi importante para mim essa escola, né? Uhum. E hoje você, como é que você faz? Hoje você monta a sua equipe, quer dizer, ok, parece um job, sei lá, vou fazer um filme, né? Você participa já desde o começo para produção, visita técnica, produção e pós, e você monta a sua equipe, como é que funciona? Explica para a gente um pouquinho como é que, em geral, Hoje, né? Obviamente cada caso é um caso, mas em geral como... no geral, no geral, a gente tem hoje normalmente a gente está o processo de produção. Existe uma pré-produção, que seria a visita das locações, análise técnica do roteiro, leitura de roteiro, enfim, todo o procedimento de pré-produção para a filmagem, né? Uma vez que todo mundo recebeu o roteiro, a reunião de análise técnica, né, para cada departamento entender as suas necessidades, que normalmente é feita depois da visita de locação. Há uns anos atrás, a visita de locação era feita com o técnico de som para escolher a locação. Interessante, isso aí. Né? A gente, por exemplo, tinha a casa do Nicolau. Então a gente ia visitar 3 ou 4 lugares que serviriam para filmar Casa de Nicolau. Hoje em dia, por uma questão de redução de custos, que eu particularmente não entendo, mas respeito, aí de uns anos para cá isso mudou mesmo aqui no Brasil, e o técnico de som não é mais, a gente não participa mais da escolha das opções. Eu não vejo mais as opções. Ruim isso, né? Porque às vezes muito ruim. você tem ambiente ali que não dá, né? Com certeza. É porque é isso que eu estou falando, assim, aí volta aquela questão de não entenderem o som, né? Acha que você pode gravar. Isso não é generalizado, né? Não é no Sim, geral, claro. claro. Mas em produções, muitas produções acham sim que podem dublar alguma coisa, que podem filmar ali, que se ali é melhor para fotografia, para arte, vai custar mais barato, vai não sei o quê, tudo é ali é o melhor lugar e posso dublar o som depois, eles optam por fazer isso e é uma escolha, né? Eu não, enfim, não concordo, né? Mas é uma opção de produção. Então, mas que pode te trazer problemas depois na pós, por exemplo, enfim, ou dificuldades na captação, enfim. Uma coisa que eu tenho tentado fazer pouco assim nos filmes que eu faço, eu sempre converso com o pessoal da pós, eu estou sempre conversando com eles, né? Eu estou sempre pedindo um feedback de como eles estão recebendo, de como a coisa está chegando lá e mandando com boletim o material, pedindo para ter uma atenção nisso ou naquilo. Mas normalmente tem que estar todo mundo acordado com essa decisão, né? Tem que estar todo mundo de acordo para exatamente evitar problemas depois, quando receber um som que não tem condição de usar, né? Se lembrar de que a escolha daquela locação não foi sua. foi, né? Todo mundo sabia já disso desde o início, então tudo certo. Mas enfim, são escolhas. E aí a questão depois nas etapas, né? Voltando para as etapas, a questão de feita a análise técnica baseado na visita de locação, as necessidades e tal,
Eu escolho a minha equipe, né? Uhum. Eu monto a minha equipe. Normalmente ela tem mais 2 pessoas, um microfonista e um assistente. Eu passei muito tempo filmando com 2 microfonistas, né? Eu não filmava com um microfonista e um assistente. Eu filmava com 2 microfonistas. Eu fiz mais de 10 longas dessa forma com 2 microfonistas aqui do Rio, que a gente montou uma parceria e fizemos alguns filmes assim. E eles se dividiam bem nas funções, né? Cada um, que não tinha o segundo assistente, que é o cara que vem na retaguarda, então todo mundo fazia um pouco, mas o nível da equipe subiu bastante, assim. E aí você parte, com a equipe montada, você parte para a filmagem, né? Então, depois da filmagem, eu não acompanho, é raro poder estar num estúdio finalizando, até porque isso é um período muito depois, né? É uma etapa bem distante. A última etapa é a etapa de som, né? Mixagem, edição, os caras vão dando um tapa nisso baseado na montagem, mas a mixagem é com tudo, né? Com música, com trilha, então é a última O coisa. final, é. E eu, como trabalho só, a minha atividade é captação, né? Eu tô no set, então acaba um filme, não sei em quanto tempo, às vezes demora muito pouco para entrar num outro filme. Então, o processo, quando chega um processo de finalização de um filme que eu já fiz, eu já estou a 2 filmes À depois frente, né? dele. É difícil acompanhar de perto, mas sempre trocando, enfim, sempre conversando lá, tendo feedback. E também é bom ter esse feedback dos finalizadores, né? Tinha uma coisa que era interessante, que eu levava muito a sério, que era a gravação de ambiente, né? Gravação de ambiente, que, pô, né, qual é o ambiente da casa do Nicolau, né? Que som esse personagem escuta, né? Quando ele está na casa dele, qual é o som que tem na casa dele, né? Um filme que passa 80% na sua casa, ele precisa ter uma variante de ambiente muito grande, ambiente de manhã, de tarde, de noite, madrugada. Os sons são completamente diferentes. Exatamente, a gente precisa compor esse ambiente, né? E eu levava isso muito a sério, cara. E aí um finalizador falou, cara, esquece isso. Esquece isso. Não perde teu tempo no set com isso. Eu falei, mas como assim, cara? Porra, eu tô filmando na casa de Nicolau. Tá lá, não tem né? outro lugar que seja igual a esse, como não existe. Mas eles criam, né, cara? Você, hoje em dia, as coisas de som, assim, você vê que onde a indústria, né, a indústria americana, os caras tem filme que o cara acabou de rodar a cena, né? Corta com o Jack Nicholson, ou com, enfim, qualquer, numa estrutura gigante. O cara cai, ele sai do set e imediatamente entra num caminhãozinho e vai embora. E já tá lá a imagem do que ele acabou de rodar. E ele dubla aquilo com um microfone na cara, o som, mas isso é na hora, né? Então, tanto faz o que vai vir Já ferrou depois. tudo. Os caras criam tudo, né? Então, é outra realidade diferente da nossa, assim. Se eu perco um take por causa de um avião, porra, se eu for pedir outro, dependendo do filme, o cara me xinga, sabe? Porque ele acha que pode dublar isso e ficar bom. Eu acredito que ele possa dublar, mas ficar bom é outra história, né? Atores brasileiros têm pouca prática em dublagem. Então, vai dublar um filme de comédia que é super espontâneo, cheio de capo, difícil, com um ator que não é um ator de cinema, ele é um comediante. A chance disso ficar bom existe, mas é muito trabalhosa e não vai chegar igual nunca a uma captação de som direto bem feita, né? Com uma coisa que, enfim, você perde um tempo ali para aquilo ficar bom, porque o som, cara, é isso. Você precisa ter, no mínimo, consciência do que você está ouvindo. Né? Eu sou um cara que eu aprendi, assim, vi muitos técnicos de som que eu trabalhei
acabarem com o dia deles, assim, ficarem, porra, cara louco porque perdeu um take, né? Porque passou, enfim, algum barulho num momento importante que a gente não tinha controle. Uhum. Né? Algum ruído que não tem controle que entrou e naquela hora e que faz parte do jogo. Né? Eu também, como microfonista, já esquentei muito a cabeça de não conseguir fazer, né, aquele boom que você, porra, né, você sabe que deu uma escorregada ali que não ficou tão bom e que não vai ter outra oportunidade, mas é aquilo, bola para frente também, né? É diferente da lente que você fecha uma 135 no rosto do cara, só vai ver o que você quer. O microfone não tem essa. O microfone não tem isso, né? Tem até uns microfones mais fechados do que outros, mas não é dessa forma, entendeu? Não dá para eliminar, né? Não, são ondas sonoras. Né? É difícil, Então tem acontecido isso de você fazer dublar mais, tem acontecido mais, né? De você fazer dublagem, jogar tudo para pós. Hoje em dia tem muito, assim, porque até me parece um processo até mais caro, né? Que você tem que... Porque a gente não tá no nível de Hollywood que o cara sai e vai pro caminho e dubla, né? Então você vai ter que levar esse ator em outro lugar para dublar, quer dizer, você tem um São custo muitas questões que deveriam ser levadas em consideração de verdade, assim, para a gente ter um melhor resultado, né? Eu acho que dublar é muito difícil. Eu não sou ator, né? Mas eu percebo que o ator, quando tem a prática da dublagem, pô, vai, né? Você bota ali a mesma entonação, a mesma coisa. Só que no Brasil, cara, eu faço um filme com um ator que está fazendo 2 filmes. Ele está num personagem lá, ou ele está numa novela, ou ele está num... Ou seja, ele está fazendo 3 coisas diferentes. Né? Ele é 3 personagens. E aí, um desses personagens que ele está fazendo, ele vai ter que reviver esse cara daqui a 5 meses ou 7 meses, voltar naquela emoção que estava misturada com mais 3 caras que ele estava fazendo e que quando agora ele tiver que voltar, ele já passou por mais uns 8, 9 personagens, sem a prática de dublar, sem fazer isso com frequência. Então eu vejo dublagem nos filmes, inclusive que eu já fiz, né? Numa opção, né? Porque todo filme tem uma margem, uma porcentagem que é dedicada à dublagem. Tem planos que você fala, cara, não tem onde botar o microfone aí. Exato. Não tem como fazer, eu preciso chegar ali, eu não tenho chegada, o som fica ruim. Né? Então, o que você quer fazer? Um ambiente super saturado, relação sinal-ruído ali, isso faz parte do jogo hoje. No Brasil, você filma na rua, você filma na Paulista. Eu já fiz filme na Paulista. Cena na Paulista. Não dublou por sorte, mas incorporou todo aquele barulho. Você vê, tem um filme que eu fiz, cara, que se vocês puderem assistir, depois procurar, ele é um filme bem, bem real de som. Eu tenho muito orgulho desse som direto, porque a diretora é minha parceira e ela comprou, né, a ideia da linguagem do filme. Isso é super difícil de acontecer, né? Os diretores, a maioria deles, alguns estão super ligados em som, alguns não tanto, e tem outros que eles não sabem absolutamente nada sobre o som do filme deles, o que eles conseguem fazer, o que eles não conseguem fazer. Quando você chega para um diretor e fala, cara, isso que você está querendo, tem não 2 é opções. Assim, tem essa e essa. Ah, mas eu quero, acho que você não entendeu. Tem essa e essa. Não, mas eu... É difícil. Então, tudo bem, a gente tem caminhos a seguir, né? Essa coisa que eu estava falando do técnico ficar maluco, né? Porque não gravou um som que era bom para ele. Eu vi muitos técnicos discutindo, brigando no set. Tudo bem que na época também a gente não tinha quantidade de recursos que a gente tem hoje para salvar um som direto.
né? As ferramentas. Desculpa, Felipe. Qual é o filme mesmo que você falou, que você fez? Eu vou falar, é o Como é Cruel Viver Assim. Vamos Ele procurar é da para Júlia Rezende. Esse filme, ele foi um filme que, quando eu li o roteiro, eu achei que o filme tinha uma coisa que podia ser legal, do som direto com muito pouca interferência, né? Com muito pouca limpeza, tratamento, um som mais cru, mais real mesmo, uma acústica dura, suja. Né, diferente dos filmes que você tem que limpar tudo, um monte de frequência ali, botar a manta, trabalhar um pouco mais com tipo, não que seja uma linguagem documental, né? Porque o documentário é diferente. A gente gravou ruídos, né? A gente gravou sujeira, a gente queria ter essas coisas incorporadas nas cenas, né? A gente não queria silêncio, aquela voz super clara, a gente queria essa coisa mais confusa. interferência, mesmo. né? A gente rodou num bairro aqui do Rio, Marechal Hermes, que era muito pacato à noite, assim, era super tranquilo. E de dia, cara, tinha muito avião, assim, da Força Aérea ali, que tinha um campo de pouso perto. Enfim, várias situações que a gente teve que incorporar, inclusive algumas porque a gente não queria perder. E chega a ser até um som naturalista, né? Porque, na verdade, a gente, no dia a dia, ouve isso, né? Sim. Na verdade, o cinema, o vídeo, o audiovisual em geral, ele dá uma limpada, né? Sonoramente na Exatamente. nossa vida, né? Hoje, aqui, se tiver como tem uma construção aqui do lado do meu apartamento, é britadeira o dia inteiro, né? Sim. Se você fosse gravar realmente, né, o que está acontecendo hoje aqui, ia ter que ter a britadeira, né? Mas claro que isso, quando você vai fazer audiovisual, você tira, né? Porque isso é uma sujeira que vai te atrapalhar, né? Exatamente. Esse filme tinha essa possibilidade de Interessante. incorporar essas coisas, né? De você não no cinema não estranhar o ruído, né? Normalmente num filme você, porra, cara, tem uma serra, né? Mas tem, né? É uma serra, cara. Se você faz filme no, né, Metrópolis, falando do cotidiano das pessoas, por que, né, tem que ser super. Isso que eu queria que eu não concluí também, que é isso, que eu sou um cara que trabalho e viabilizo muito a captação, o andamento do set, porque eu conheço um pouco das ferramentas que podem me ajudar também a salvar aquilo, né? Eu sei dos limites que a gente pode falar, ó, até aqui vamos nessa, tá tudo certo. Ou então não, agora a gente tem que parar, ou podemos ir dublar depois, né? A responsabilidade, eu tô ali para viabilizar, né? Eu nunca vou dizer não dá, mas é assim, assim, assim. Tem esse Sabendo caminho, que esse depois caminho. você vai ter que Vamos acertar alguma escolher, coisa. exatamente, com tudo acordado, o combinado não sai caro para ninguém. Exato. Né? Eu não quero fazer um som que seja para mim, né? Eu quero fazer um som do filme. O som é pro filme, não é para mim, né? Não tô pedindo para fechar 3 quarteirões porque eu quero me sentir à vontade. Não é isso, né? Eu tô pedindo porque eu ouço em 3 quarteirões. Cara, aconteceu uma coisa muito louca, falar nisso agora que eu me lembrei, que o último filme que eu fiz é um filme lindo, que é do... Eu já trabalhei com ele algumas vezes, e ele me chamou para fazer esse filme, o Sérgio Rezende, que é o Jardim de Mariana, é o nome do filme. Não estreou ainda, a gente acabou de filmar, tá montando, né? Quando eu li o roteiro, cara, era uma... Eu pensei num som, assim, para esse filme lindão, era uma história de amor, assim, dos caras, o visual, assim, que estava descrito no roteiro era uma paraíso, né? Um campo, pássaros, né? Aquela coisa maravilhosa, aquele som ambiente lindo de qualquer lugar, assim,
com um pouco de ar puro, floresta, né? Mato, cachoeirinha, esses sonzinhos singelos, assim, que, Uhum. né, bem-estar, né, que te faz bem botar um... É. Aí, pô, maravilhoso. Falei, caraca, eu vou gravar uma porrada de ambiente, vou fazer um desenho maneiro. Aí, aí chegamos lá no visita de locação, né? Os produtores foram me alertando, ó, Felipe, tem uma locação lá, pô, cara, pô, a gente está tentando, vamos ver como é que é. O que dá para a gente fazer e tal, que era uma locação que 40% do filme se passava lá, né? E nesse set eram duas épocas diferentes, ou seja, Uhum. eram dois lugares diferentes, Uhum. na serra, com uma estrada, assim, que passava, né? Você olhando para casa, assim, a estrada passava atrás. Só que Atrás. visualmente você não via porque a vegetação cobria a estrada. Mas você ouvia como se ela estivesse passando, como se você estivesse parado lá na frente da estrada. E aí eu falei, cara, podemos fechar a estrada. Não, não podemos porque é uma federal. Eu falei, então não existe outra solução a não ser dublar o que tiver com barulho de estrada, já que é o paraíso, Uhum. né? No paraíso não teria, Certamente não teria estado. não passaria um caminhão, né, carregado de alimentos ou de material de construção, né, que você ouve, começa a ouvir, ele está longe ainda, né? Eu começo a ouvir antes dele passar onde você está. Então, e foi para mim foi muito frustrante essa situação, porque eu tinha pensado naquele ambiente muito, muito, assim, de usar microfones mais abertos, de poder trabalhar esse som e, Uhum. pô, chegou lá, a gente até deu sorte, assim, filmamos muitos diálogos, não era tão movimentado em determinados horários. Mas tem muita coisa que, se ele quiser usar o som valendo, vai ter caminhão, ou se ele não quiser usar, ele vai ter que dublar, e a dublagem vai ser difícil. Então, tem dessas coisas, né? Tem dessas... Você não sabe ainda o que foi resolvido, porque está ainda Não sei o tá que na ilha ele ainda. decidiu fazer. Não sei Vamos ainda. aguardar. Vou até procurar saber aí o que ele decidiu. Porque Ô, o Felipe, som direto tá bonito. mais diferente do que você tinha imaginado completamente. Ô, Felipe, aqui tem uma pergunta super fácil para você. Tô brincando, ok? De acordo com a sua prospecção, né, com a sua trajetória, trabalhar com som é mais fácil que trabalhar com imagem? Ela está falando especificamente no set, né, na locação, na captação, na gravação, né? Eu acho que você já deu umas dicas aí das dificuldades, né? Mas... Eu não acho que seja mais fácil. Eu não sei se fácil é a palavra. Mas é diferente, assim. Eu vejo o que precisa, né, de equipamento para filmar, na questão de imagem, assim, a quantidade de pessoas envolvidas no departamento de imagem, né? Você Uhum. está falando aí de praticamente toda uma equipe de filme trabalha para um determinado, não que seja isso ao pé da letra, assim, né? Mas todo mundo trabalha para o que está na frente da câmera, né? Uhum. A questão da imagem, assim, dos operadores de câmera, o trabalho de câmera, eu já fiz na época da película, né? Eu consegui participar um pouco assim de coisas de câmera. E eu acho um trabalho muito mais técnico, né? Ele é um trabalho mais técnico, a não ser o trabalho assim do fotógrafo, que tem que Uhum. iluminar aquilo para uma cena, que aí eu acho que realmente precisa, que o som também precisa de estudo, né? Eu fiz alguns cursos paralelos, acho que para trabalhar com som você precisa entender de som,
de microfones, de frequências, enfim, né, uma infinidade de coisas básicas para você poder aprimorando isso com a prática. Eu acho que o departamento de câmera e imagem em si, num longa-metragem, ele é mais técnico do que criativo. Né? Tirando a função do diretor de fotografia, todo o departamento de câmera é operacional. Né? O cara monta a câmera, ou seja, todas as peças estão ali para serem encaixadas uma nas outras, todos os tipos de acessório, né? É uma coisa técnica. O foco pode ser criativo, dependendo da sensibilidade do foquista, né? Pode sugerir, né? A gente vê, eu vejo muitos filmes que o foquista, quando é experiente e pode contribuir na sensibilidade do plano, do filme, tem criatividade para coisas que acrescentam. Mas o trabalho dele, normalmente, quando não tem nenhum tipo de... Também é técnico, né? É uma trena e uma coisa, né, que no nosso... Enfim, é técnico. No som, eu acho que é um pouco mais criativo. Talvez eu seja suspeito, mas eu acho que sim, é mais criativo. Não é fácil também. Normalmente, a gente vê de tudo, né? Nesses anos, assim, já vi departamento de câmera muito passando um veneno ali para conseguir realizar alguma coisa, enquanto a gente estava super tranquilo. E já vi do contrário também, deles estarem ali super tranquilos e para a gente estar numa situação bem difícil. Eu acho que é diferente, mas nesse sentido. Acho que a câmera é mais técnica e o microfonista precisa ser mais criativo também para arrumar soluções do que o próprio foquista. Talvez tenha menos autonomia, né? Talvez o pessoal da imagem, né? Porque a partir do que o diretor de fotografia definiu o que você falou. Se o cara tem uma abertura para dar uma sugestão, ok. Se não, ele vai montar como diretor de fotografia. Né? Operacional. E já o próprio microfonista, ele tem o feeling dele ali, né? Sim. Naquele momento, né? Ele pode achar uma solução diferente. Né? E aí eu te pergunto, quer dizer, e as diferenças de captação sonora para TV, para cinema e para publicidade, por exemplo? Não é? Porque a gente tem esses 3 grandes grupos que hoje até se misturam, né? Porque hoje você vai tudo para plataformas diferentes, digital também, entra tudo ali, quer dizer... O mercado digital, ele fez com que essa turma toda se misturasse muito, né? Isso foi um baque, assim, para a minha geração, né? Assim, tem uma galera, inclusive, pessoal agora que estuda, que faz faculdade, cursos de cinema, que quer entrar no mercado. Uma coisa importante que eu acho é estudar a teoria, a prática, começar mesmo do início, sabe? Participar de todas as etapas e ir evoluindo com aquilo. E não entrar porque precisa, achando que sabe, comprar um equipamento, se aventurar, se jogar no mercado, né? Se lançar como um aventureiro no mercado. Porque as chances de se dar bem são menores do que uma carreira iniciar meio de forma errada, assim. Então, eu acho que essa globalização dos mercados, essa mistura dos mercados, não foi uma coisa que trouxe benefícios. Hoje em dia, o padrão nosso de filmagem virou televisão. Infelizmente, assim, os sets, a demanda do set é muito corrida. Não se faz filme nessa correria. Não, acaba que até faz, a gente consegue fazer, né? Mas não é o ideal. E isso o mercado de série trouxe para a gente, né? Filmar
sei lá, 12 episódios no tempo de um longa-metragem de 6 semanas, né? Ficou mais corrido. A diferença da publicidade é a seguinte: a publicidade, o som não tem muita importância na publicidade, né? Você está ali basicamente para fazer um guia. Pode ser que dê certo e eles usem, e pode ser que eles tenham que reproduzir, e isso já está no orçamento e não é problema nenhum isso. Mas tem poucas publicidades que são exigentes com som direto. Poucas mesmo, assim. Você que tem a cara de alguém famoso lá que vai falar alguma coisa, tem 10 minutos, porque às vezes é assim, né? O cara, ele tem 10 minutos no set. Então fica tudo pronto. Comercial existe isso, né? Tá a equipe toda pronta lá, o cara chega e ele vai falar o texto dele em 10 minutos. Então tem que estar tudo muito certo, né? O foco não pode errar, o microfone não pode entrar, enfim. 10 minutos ele entrou, falou, foi embora. Então aquilo tem que valer. Nesses casos, o som do comercial é importante. Em alguns outros, não mesmo. Para TV, eu faço muito pouca televisão. As coisas que eu fiz para TV foram com equipes de cinema, com métodos cinematográficos de filmagem, embora o produto final fosse para TV, né? Eu acho que o cinema é mais cuidadoso, né? O cinema ele é o nível de excelência máxima para a questão do audiovisual mesmo, né? Eu acredito que o cinema é o maior pedaço, né, dessa exigência de qualidade do mercado audiovisual brasileiro. Eu quando vejo um filme bem feito, entendo que foi com muito cuidado que se chegou naquele resultado, né? É difícil de... A série, a Coisa Mais Linda, também é um trabalho que é feito com muito cuidado, com profissionais assim do nível muito elevado, que precisa chegar naquele nível de resultado. Então, tem produtos e produtos, né? Não dá para generalizar, mas ainda acho que o cinema é o que mais cuidado com o elenco, né, do filme, a questão da atuação, né? Não são todos os diretores brasileiros que têm experiência em dirigir atores, né? Porque isso é uma questão importante, né? O ator, né? O ator precisa ter direção, né? Para a gente do som, quando o ator não joga junto com, né? Tá todo mundo ali trabalhando para ele, né? Levantando a bola para ele cortar, marcar o golaço dele de bicicleta, né? Só que às vezes ele quer tanto a bola para ele que chuta na trave. Aí, enfim, são muitas questões, e nesse momento a gente precisa do diretor ali para saber chegar nessa situação que é difícil para a técnica em algum momento, ou difícil para ele mesmo, para poder montar essa cena depois. Então, o ator precisa falar o texto que está marcado, né? Se ele inventa uma coisa, o microfone já saiu dele, ele botou um caco, né? Enfim, então é uma conjuntura de coisas. No cinema, eu acho que tem um pouco mais dessa cobrança em seguir algumas regras do que no Vale Tudo, que são as séries, né? Eu já fiz séries de planos de 10 minutos, valendo tudo que está sendo filmado, sem o diretor dar nenhuma interferência, a não ser quando o microfone o microfonista entrava com um boom em quadro, o operador de câmera estava em quadro na outra câmera, você estava filmando uma câmera filmando a outra, tudo bem. Aí o microfone entrou, calma aí, cara, não dá. Vamos combinar. Mas eu acho que o cinema é o nível de exigência máximo ainda, eu acho. O Felipe, a Jéssica, voltando um pouquinho, fez uma pergunta aqui no chat, que a gente estava falando de som ambiente e tal. Ela queria saber se você já criou um som por não ter acesso a esse som ou por ser mais característico com a imagem. A questão do... Não, Não? nunca criei, cara. Nunca criei, porque eu trabalho pouco com software de pós, né?
Então, eu sou de uma época que a gente gravava muito, né, ambiente. Já vi, reproduzi alguns e me arrependi muito de não ter gravado um, que me deu um trabalho depois para o cara criar. A gente não conseguiu chegar naquele som que eu achei que fosse fácil de reproduzir com tanta ferramenta que a gente tem hoje em dia, né? Mas eu nunca produzi. Eu sempre gravei muito. Gravei muitos ambientes, assim. Mas tem filme que eu não consigo mesmo, pela correria, deixar um gravador separado, um microfone. E alguns não valem a pena também, já sabendo que é fácil de reproduzir algumas coisas. Não vai ser usado, né? Depois. Não Você tem perde um tanta tempo importância. ali, não vai. Ah, E tem legal. muito banco de dados hoje também, né? Hoje tem. Você chega, enfim, as ferramentas são muitas. E deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe. Acho que vai cair daqui a pouco ainda, mas dá para fazer mais uma pergunta antes de cair. A gente estava falando um pouquinho aqui antes de começar, né? Quer dizer, desse momento que a gente está vivendo aí, né? Obviamente que está tudo parado para vocês, né? Audiovisual em geral, tudo parado. E a gente estava conversando um pouquinho o que você achava que ia acontecer quando voltasse. Você já falou um pouco sobre a questão da diminuição de equipe, que você acha que é uma tendência, enfim, mas eu queria que você falasse, falar um pouquinho do documentário, que você não falou aqui, a gente conversou antes, né? Então, eu queria que você fizesse aí um exercício de futurologia, porque a gente não sabe nem que dia que vamos poder sair de casa. O que você acha que vai acontecer? Quer dizer, que mudança, ou que tendência, talvez, surja, ou que tipo de mudança aconteça na questão sonora, obviamente, no audiovisual, ou na linguagem como um todo, depois que a gente voltar para as ruas, né? Para voltar a poder fazer as coisas normalmente. O que você acha? Cara, eu acho que para a gente aqui no Brasil, né, é uma mudança, vai ser uma mudança muito grande. Eu tenho acompanhado alguns protocolos internacionais que estão saindo aí para uma possível volta, né, do mercado audiovisual no mundo, né, na Europa e na indústria americana também, que é muito difícil. A gente está falando de indústrias, né? Eles lá fora são indústrias. A gente aqui vai ter que adaptar muita coisa, né? A começar pelo que a gente vai filmar mesmo, né? Eu acho que a questão do audiovisual no Brasil é gravíssima. Assim, eu estou sem filmar, né? Esse ano eu ia começar um filme e o filme parou antes da gente poder visitar as locações, parou uma semana antes da pré-produção. E desde então não tinha feito nada grande esse ano, nenhum longa-metragem, né? Janeiro eu estava de férias, enfim. Fevereiro estava no início da pré ali do filme, março já está filmando. A gente está, o setor da cultura no Brasil está, né, Deus dará, e todos estamos, né, na verdade. Mas a cultura é um setor que, enfim, está bem prejudicado. Então, acho que sem o apoio, né, de qualquer entidade ou do governo, a gente vai ter que seguir por conta própria. Então, acho que seguir por conta própria significa os grandes produtores, né, as grandes empresas, têm que entrar num consenso para viabilizar isso da melhor maneira para nós técnicos, né? Eu também estou louco para voltar a filmar, só que eu não posso me arriscar a filmar, né, se não tem segurança, Uhum. né? Eu acho que vai cair, viu, Felipe? Se cair, a gente volta, tá? Pode seguir. Tá. São muitas questões que estão sendo faladas, questões de seguro, de alimentação, de deslocamento, distanciamento social. São muitos fatores que vão ter que ser repensados para a gente retomar as atividades normalmente, sendo que o normalmente nunca mais será como já foi um dia, né? Essa possibilidade não existe. Voltamos. Vamos.
andando, voltamos para terminar daqui a pouco. Então, você acha que ainda é um caminho? A gente já estava falando antes, um pouco a questão do documentário, né? Sim, o documentário vai ser uma forma de produzir conteúdo que acho que vai ficar mais acessível a curto prazo, né? As próximas coisas que eu acredito que vão voltar a fazer, inclusive já estão filmando alguns documentários sobre tudo isso que está acontecendo, quarentena e pandemia pelo mundo. E acho que é uma forma de viabilizar essa produção de conteúdo enquanto a gente não consegue voltar com as grandes produções de ficção, porque realmente tem muitas coisas a serem adaptadas e no Brasil, então, muito mais, né? Os protocolos internacionais têm o nível de exigência deles para se retomar uma produção audiovisual, para a gente hoje é inviável, né? Não existe. Por isso que eu acho que o momento agora é de estudar todos esses protocolos internacionais, né, e tentar adaptar da melhor forma isso para a nossa realidade, a realidade do audiovisual brasileiro, que acho que talvez, assim, na minha opinião, o início dessa volta seja pelas grandes empresas, né? Netflix, Amazon, Globoplay. Eu acho que essas indústrias vão retomar mais rápido por serem indústrias e terem, né, mais orçamento para viabilizar isso do que as produções menores de longa-metragem, né, de séries menores, enfim, de produtoras pequenas. Acho que tudo isso vai demorar um pouco. Então, eu acho que o documentário tem mais chance de ser viabilizado por ser menor equipe, um orçamento menor, enfim. Legal. Bom, Felipe, eu não sei, alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de aproveitar e fazer mais alguma pergunta para o Felipe? Senão, acho que a gente pode ir encaminhando aí, né? Eu queria de novo agradecer. Oi? Só uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. Questão Tá. de mercado. Você está ouvindo, Felipe? Tô vendo. Tá. É uma questão de mercado, assim, porque eu estou prestando me formar agora, último semestre, e eu estou praticamente do RT, né? Só que aí, quando eu fui lá no sindicato fazer o pedido do DRT, eles falaram que hoje a categoria já não necessita tanto do DRT, né? Até por causa de uma lei que foi proposta agora pelo presidente. Mas qual categoria? De rádio e televisão. O DRT de rádio e televisão não te permite trabalhar com cinema, né? Ele é de rádio e televisão. Você precisa ter um DRT do Sindicine aí de São Paulo, né? Mesmo que seja na parte de captação de áudio, produção. Não, você pode tirar o DRT para rádio e TV para trabalhar com isso. Mas se por um acaso for do teu interesse trabalhar com cinema, esse DRT não serve. Você teria que tirar um outro DRT. O DRT de rádio e televisão não funciona para cinema. Aí em São Paulo tem a APSA, que é bem legal, é uma associação de som aí que está rolando, que, enfim, eles dão cursos, né? Agora, inclusive, tá rolando alguns bate-papos lá, porque todo mundo de quarentena, mas é uma coisa que você pode se informar por eles lá, que é bem legal. Eles têm um site, né, APSA, APSA, acho que .br, alguma coisa assim. Mas esse DRT de rádio não serve para cinema. Tá. Então, Beleza. Legal. Valeu. Obrigado. Esse foi o Pedro. Tá, bom, se ninguém tiver mais perguntas, eu volto a agradecer o Felipe aí por ter disponibilizado aí seu tempo para a gente. Foi muito legal. Eu acho que foi bem proveitoso, tá? Eu acho que, enfim, essa... Professor, Oi. desculpa, como é que se escreve APSA? Para mim poder APSA. procurar. APSA. Tá bom? Obrigada. Vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu... Só um minutinho aqui para ver se eu mando para vocês aqui da APSA. Site, você está falando?
Que lá tem um pessoal de som direto envolvido bem legal, aí uns profissionais bem experientes aí no mercado. Antigamente tinha uns encontros, né? Tinha umas Associação Paulista dos Profissionais de Som. É isso, né? apsa.com.br, eu acho que é. Eu acho que sim, eu não consegui aqui achar. Aqui tá devagar. Não, esse é... Não, apsa.com.br é outra coisa. Talvez Mas é APSA APSA. BR. Eu abri aqui e não vi o site, eu só vi... É a Associação dos Profissionais de Som do Audiovisual, é a sigla, APSA. Exatamente. Tá? Não estou conseguindo encontrar aqui o site, mas se vocês derem uma busca aí, depois vocês vão encontrar. A gente tinha uns encontros, né? Meio que uns workshops, seminários, né? Do pessoal de som direto, em geral. Eu não sei nem se isso está acontecendo ainda. Era bem um congresso, assim, um encontro de profissionais, então não sei ainda se está... Eu tive, na minha época de microfonista, né, tinha a APSC. E a gente e ela acabou, né? Não foi, a gente não conseguiu manter a associação. Mas é difícil hoje em dia entrar, por isso que eu acho que a APS é legal em São Paulo, porque tem uma coisa mais do coletivo aí que é legal, é diferente aqui do Rio. No Rio, o mercado está muito misturado, nem todo mundo quer a mesma coisa, nem todo mundo tá... Tem mercado para todo mundo, mas as coisas estão bem misturadas aqui no Rio, então acho que São Paulo está mais organizado organizado. Eu acho que sim. E a gente tem até também uma dificuldade com literatura também, né? Você tem poucos livros, artigos sobre o assunto, né? Você sempre tem que caçar alguma coisa, né? Sim. É difícil também, né? Sim. O Márcio Câmara tem um livro muito legal. Sim, tem um livro muito bom. Eu tenho. Saiu uma edição nova agora. Né? Eu tenho ele aqui. Saiu uma edição nova agora. Eu não comprei ainda, mas acho que ele adicionou algumas coisas. Não sei exato. Mas é difícil, né? É difícil, mas... É difícil. Hoje, livros, talvez, assim, artigos e coisas na internet, e isso tem mais facilidade. Que eu acho que é o caminho também, né? Porque o livro, ele fica muito ali... Cara, eu gosto. Eu gosto pra caramba, mas o mercado é dinâmico. Né? Disco Bom, nem fala. Só olhar atrás aqui que você vai ver. Mas é que às vezes o livro ele fica nessa dinâmica rápida que a gente tem hoje, né? Muitas vezes o livro ele tem que ser complementado, né? Com artigos ou enfim. Sim. Porque já mudou, né? É sempre um registro interessante. Eu sempre gosto de registro porque a gente acaba esquecendo. Então você estava falando lá da questão dos filmes nacionais não serem fora de sincronia, né? Porque você não tinha, era tudo dublado. O pessoal novo não viu isso, né? Mas a gente assistia filme e falava, pô, que merda de som, né? A gente sempre falava isso, né? Mas a gente não sabia por que era uma merda o som, né? A gente só achava uma merda, mas tem toda uma questão econômica ali por trás, que não se conseguia fazer. Naquela época era muito precário, né, cara? Conseguir trazer alguma coisa de fora, um microfone. O Márcio até ele conta bastante aqui essa história. Essa questão, né? Porque ele começou bem antes. O Márcio é o mestre, né? Então ele conta bastante e tal. Mas eu acho que é isso aí. Bom, gente, se não temos mais perguntas, eu vou finalizando aqui. Felipe, muito obrigado pela participação. Eu acho que foi bem legal, enfim, trazer essa experiência aí para os nossos alunos. Eu tô gravando aqui, depois eu te mando o link. Tá? Maravilha. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, Nicolau. Obrigado aí. Até a próxima. Assistam filmes brasileiros aí nessa quarentena. Sim, aproveitar e depois continuar com essa mania. Disposta para estágio. Dispostas para estágio. Já temos vários estagiários, microfonistas. Vamos aí pegar uma nova geração. Cara, eu acho importante isso, inclusive...
só para finalizar aqui, né? Sim, claro. Essa coisa da mais equipes femininas no cinema, né? A equipe Isso de não foi uma som. pergunta que a gente fez. Porque Pois é, principalmente eu som é sempre. uma equipe basicamente masculina, né? É difícil Cara, você a ver. gente vê muita equipe de câmera, né? Com muitas meninas e som é um pouco mais difícil. Eu fui microfonista de uma técnica de som há muito tempo. A gente fez muitos filmes juntos, a Valéria Ferro, que é mestra, enfim, Uhum. uma ótima técnica de som. E a gente fez muitos filmes juntos. E depois que eu comecei a trabalhar só como técnico, sempre que eu podia ter uma menina na equipe, eu trabalhei com a Laura Zimmermann, que inclusive está morando em São Sim. Paulo. Ela foi microfonista também da minha equipe já. E nesse último, a gente fez o Coisa Mais Linda, a primeira temporada, e, cara, não tinha uma mulher na minha equipe, né? Tinham 4 pessoas e teve uma segunda unidade com mais 2 pessoas e todos eram homens, cara. Eu Homens. falei, cara, porra, ainda mais esse projeto, né? Que eram 4 mulheres falando de questões femininas e tal. E na segunda temporada a gente colocou, eu chamei uma microfonista de São Paulo, a Dani Barcelos, e não que tenha sido melhor ou pior, mas foi muito diferente fazer o mesmo projeto com uma mulher na equipe. Eu sou super a favor das mulheres e meninas que, enfim, das jovens que querem trabalhar com som direto, né? Todo mundo vê ali a questão do microfonista, acha que não consegue, que aquilo é muito difícil, que pesa. Sim, aquilo é difícil, aquilo pesa, mas você consegue. Aquilo é uma questão de hábito, né? Uma hora você consegue encaixar de uma forma que seja confortável para você e você consegue operar um microfone, uma mulher, um jovem. É possível. E passar por esse caminho de operar um microfone é muito importante para um dia trabalhar como técnico de som de algum projeto, né? A ouvir, né, as possibilidades que o microfone te dá em diferentes lugares, o mesmo microfone ou vários microfones. Operar o microfone é uma coisa muito importante. Importante, exato. Então, a gente precisa ter mais mulheres nesse tipo de trabalho também. Em São Paulo, eu estou sempre trabalhando. Quem quiser manter o contato aí, quando as coisas, sei lá quando, voltarem. Mas era, inclusive, para eu estar em São Paulo agora fazendo um filme e que acho que esse filme específico não vai acontecer, porque o roteiro dele não nos permite ser filmado em tempos de pandemia. Vamos ver, Tenho né? interesse. Pô, Nicolau, por favor, passa o teu contato. Passo. Quem falou foi a Jéssica, né? Que é o áudio. Não deu para ver. Eu também tenho interesse. Tá, depois vocês Não, falam foi comigo. eu e a Jéssica. Tá bom, depois eu passo para vocês, tá bom? né? A gente se fala. Tem, não só meninas, né? Mas é que áudio não é todo mundo que Não, quer. para qualquer um. Quem tiver interesse pode entrar em contato. Inclusive em São Paulo, tem muita gente sempre precisando de mais gente nova, né? Eu passei por um período que a gente ficou com pouquíssimos microfonistas disponíveis assim no mercado, né? A minha geração ali de microfonista, meio que todo mundo, né, passou para técnico, né? Começou a atuar mais como técnico de som e ficou um buraco ali, né, de bons microfonistas, porque a gente já estava com poucos segundos assistentes, porque ninguém mais quer passar pela etapa necessária de aprendizado. O cara já quer chegar com equipamento, né? E, enfim, aí complica um pouco. Tem muitos técnicos de som, muitos técnicos com pouca experiência, muitos técnicos trabalhando em condições não adequadas. Tudo isso porque tem mercado para todo mundo e nem todo mundo quer se profissionalizar de verdade. Então, eu acho importante assim, querer entrar no som
né, começar a estudar mais o som, né, fazer algum tipo de curso específico, se informar, fazer estágio e, enfim, estudar mesmo as possibilidades e começar de baixo, né? E se quiser seguir um dia, poder chegar. Hoje em dia, garanto que não vai demorar tanto tempo quanto eu demorei. Quanto você demorou, né? Porque agora os mercados são muitos, né? Os Muito maiores, né? que trabalham comigo já realizam alguns projetos como técnico de som, porque eles são capazes de fazer aquilo, né? A demanda não é gigante para uma pessoa com uma experiência, né, como a do Márcio, ou enfim, de uma pessoa com muito tempo de mercado. Às vezes as coisas são mais simples e essa galera já tem esse know-how para fazer isso. Eu acho importante. Tem mercado para todo mundo. Aprender é sempre bom, mas acho que tem que aprender do início. Pular etapas no som é ruim. É complicado. Bom, Felipe, o pessoal está pedindo seu contato aqui. Vou colocar no chat, eu passo o e-mail? Pode passar também. Qual que é teu e-mail? e-mail? Meu e-mail? Não tem. A gente falou só por WhatsApp. Eu vou botar aqui para todo mundo. Boa. Bom, muito obrigado de novo. Acho que... pronto. Felipe Machado, tá aí. Muito obrigado, Felipe. Foi ótimo aqui. Obrigado a você, Nicolau. Foi muito legal. Precisando. Esse papo. Tá, e depois eu te passo o link com o vídeo, enfim. Maravilha. Bom, vou juntar os três aqui e eu te passo. Tá bom? Muito obrigado, Felipe. Obrigado a você. Aí você ter ficado aí mais 1h30 aí mais com a gente. Tá bom? Imagina. Um abraço. Até logo. Se cuidem aí, galera. Obrigada. Valeu. Obrigado.